E o seu desejo, o que é? É pedir para a igreja orar por ele. Na verdade, você está falando, ó, eu peguei aquele cara fazendo isso e aquilo. Você está fazendo uma grande fofoca. Tá? Então, é uma maneira completamente desamorosa de tratar o erro do irmão. Ou então, uma outra maneira é a seguinte: olha, ele está fazendo o problema dele com Deus, com a igreja, eu não quero me meter nisso aí não. Sabe por quê? Na verdade, quando alguém está errando, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando alguém está errando, demonstra o quê? Que você é melhor do que ele, que você é santo. Ele está errado. Eu sabia, não ia dar outra, eu conheço esse cara, eu conheço esse tipo de gente. Não é assim que a gente fala? Nós que somos cristãos. Quando acontece o erro de um irmão, quando um irmão cai, é num certo sentido, lá no fundo, talvez até você se agrade desse erro dele. Por quê? Evidencia que você é um cara espiritual. Farisaísmo, sai dessa, cai fora, porque isso é orgulho espiritual, não é vida de amor. Quando há um erro, o que Paulo está falando? Vai lá, com brandura, com amor, com carinho, com cuidado, e vai lá e corrige, e você que é espiritual, traga-o de volta aos caminhos do Senhor. Versículo 6, versículo 2, escuta. Levai então essas cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sublinha aí o versículo 2 e coloca do lado aí na tua Bíblia. Qual que é a lei de Cristo, por favor? Bem alto, bem alto. Qual é a lei de Cristo? Amor, pode colocar aí mesmo. A lei de Cristo é amor. Então, quando você vai ajudar o irmão, você está cumprindo a lei de Cristo, você está praticando amor. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, cuidado, porque está se enganando a si mesmo. Não pense que você é melhor que ninguém, porque talvez aquele irmão tenha caído numa área que ele é fraco, mas e as suas áreas fracas? Você está bem? Você está confessando? Então, a primeira lei que nós podemos cumprir, a primeira bênção que nós podemos obter dessa vida cheia do Espírito, é viver, é praticar a lei do amor. Está claro isso? E aí, no versículo 4 e 5, ele fala o seguinte: cada um leva o seu próprio fardo, e depois cada um levará o seu próprio fardo, mas você pode carregar as cargas uns dos outros. Isso é, o que é fardo e o que é carga? No português, as palavras são sinônimas, no grego é diferente. Tá? O que é fardo? Cada um levará o seu próprio fardo, isso é, cada um deve resolver as suas próprias questões diante de Deus. E que questões são essas? São as áreas em que nós somos mais fracos. Paulo não, desculpa, Tiago fala que cada um é tentado segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos. Então vamos imaginar aqui dois homens de Deus, dois servos de Deus. Um tem fraqueza na área de palavrões, então ele é boca suja, e outro tem fraqueza na área de ficar olhando para as louças, tá bom? Então, não venha um julgar o outro, não. Ah, porque eu sou mais espiritual, porque eu não olho para ninguém. Não, mas você fala tanto palavrão que pelo todo, né? Eu fico até com a orelha vermelha. Ah, não, eu não falo palavrão. Mas peraí, você está olhando para as menininhas aí, que história é essa? Deu para entender? Então, cada um é tentado naquelas áreas que o diabo sabe que nós somos mais fracos. E o diabo sabe isso mesmo. Então, nós temos que fazer o quê? Nos aliançarmos, termos comunhão, nos amarmos, para nos ajudar. Então, esse é o fardo de cada um. Mas as cargas de cada um, pelas quais eu devo ajudar aquele meu irmão a carregar a sua carga, o que é? Aquelas coisas, aquelas áreas em que ele vem compartilhar. Olha, irmão, me ajuda aqui, eu não tenho conseguido orar, eu não tenho conseguido confiar em Deus. E aí você fala: olha, eu estou com você e não há. Eu vou ajudar você, aquilo que eu puder fazer, conte comigo.
Tá? Então é essa colocação. Isso tudo, se você reduzir o versículo 1, 2, 3, 4, 5, vai dar o quê? Amor. Amor, amor, amor. Então, novamente, vida na graça, vida na fé, vida no Espírito, vida no amor, vida na prática do amor. E aí nós olhamos para o restante do capítulo, mas antes vamos ver qual é o outro princípio importante. A praticar agora a lei da semeadura. E essa é uma palavra que tem sido usada muito aí pelas igrejas neopentecostais. Tenho que confessar isso, tenho que falar isso. Não, porque você tem que semear bastante para você colher bastante. Se você semear bastante, Deus é obrigado a te dar. Nada disso. Não tem nada disso. Não é obrigado a coisa nenhuma. Inclusive, na própria semeadura de sementes e grãos, nós esperamos colher. Nós esperamos colher. Mas muitas vezes o que acontece? Ou a chuva demais, ou a chuva de menos, e as lavouras ficam completamente destruídas. Sim ou não? É verdade. Nós esperamos. Então a lei da semeadura que Paulo está falando aqui é muito clara, é muito tranquila para a gente perceber. Ora, se você quer que as pessoas se tratem bem, trate bem as pessoas também. Agora, esperar e cobrar delas, não. Porque nem sempre acontece. Nem sempre é uma boa colheita. Muitas vezes a seca, muitas vezes o terreno fica cheio de água, alagação, não sei se a palavra está certa, mas enfim, a ideia é essa. Então, se você quer ser bem tratado, trate bem as pessoas, mas nem sempre isso vai acontecer. E Paulo dá uma palavra muito legal nesse sentido. Versículo 8: porque semeia para a sua própria carne, da carne receberá o quê? Corrupção, destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essa é uma certeza, porque Deus nos promete. Mas no versículo 9, aí ele fala o seguinte: então não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque é o seu tempo, o tempo de Deus, nós ceifaremos se a gente não desfalecer. Então, novamente, qual é a ideia da lei da semeadura? É amar. O versículo 10 então termina dizendo o seguinte: por isso, meus irmãos, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas logicamente cuide bem dos da família da fé. Isso quer dizer o quê? Ame a vida do Espírito que faz amar. Tudo bem? Ficou claro? Agora vamos para a parte final, e assim, ó, você pode respirar, você pode falar: ai, graças a Deus, não vou ouvir mais um caminho. Pronto. Vamos olhar lá no versículos 11 até 18, e temos uma outra lei, a lei da humilhação. Então tivemos a lei do amor, a lei da semeadura e agora a lei da humilhação. E é Paulo que conclui a sua carta dizendo o seguinte: vede, irmãos, com que grandes letras vos escrevo do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E aqui eu preciso que você entenda bem. O que estava acontecendo lá era o seguinte: o judeu era uma religião aceita pelo Império Romano, o judaísmo, e aí ninguém mexia com o judeu. Então, olha o que esses judaizantes falaram: pessoal, vamos voltar para a lei para a gente não ser perseguido. E sabe o que acontece, queridos irmãos? Tem muitos crentes que querem, para não ter a responsabilidade de viver essa vida aqui no Espírito, com responsabilidade, com decisões, com discernimento. Alguns cristãos querem viver de que maneira?
debaixo da lei, ou então debaixo de uma outra lei, a lei da libertinagem. Paulo fala o seguinte: é um pouquinho, a coisa não é bem assim. E aí ele continua falando no versículo 13, no versículo 14, o seguinte, melhor, versículo 15: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes eles querem que vocês se circuncidem para se gloriarem na vossa carne. Agora, longe esteja de mim gloriar-me, senão a cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo sacrificado para mim e eu para o mundo. A pergunta é: você se gloria, você se alegra no quê? Porque o verbo no grego, esse gloriar-se, regozijar-se, pode ser traduzido também por alegrar-se. E agora eu faço uma pergunta muito séria para cada um de nós aqui, para mim também. No que nós nos alegramos? No que você se alegra realmente? Você se alegra pelos seus feitos ou você se alegra pela cruz de Cristo? Essa é uma pergunta que só você pode responder dentro de Deus. Você se alegra porque você é um bom cristão? Porque a tua justiça está sendo vista pelos homens? Ou você se alegra pelo fato de Cristo ter morrido no teu lugar? Por que você glorifica a Deus? Você glorifica a Deus porque você acha que você é uma pessoa muito jóia? Ou você glorifica a Deus porque um dia o Senhor Jesus morreu para perdoar os seus pecados, porque você não era nada muito jóia? Por que nós nos alegramos? Paulo se gloriava, se alegrava na cruz de Cristo. E aí ele chega a essa conclusão: a verdade, você me diz, circuncisão e incircuncisão, nada é, isso aí não vale a pena. O que vale a pena mesmo é ser nova criatura. Aleluia. Versículo 15: o que vale mesmo, irmãos em Cristo, da Gileade, de aqui de Maracanaú e outras igrejas, por favor, anotem aí: o que vale para Deus, o que vale para você, o que agrada o coração de Deus é ser nova criatura. É isso que tem valor diante de Deus, é ser uma nova pessoa, uma pessoa transformada, é ser uma nova criatura. E a todos quantos então andarem em conformidade com essa regra, eu desejo paz e misericórdia sobre todos eles e sobre todo o povo de Deus. Queridos irmãos, que marca nós trazemos no nosso corpo? Marca do nosso sacrifício que nós fazemos semanalmente, fazendo isso, fazendo aquilo, ou você traz as marcas de Jesus? Eu espero que você traga no seu corpo as marcas de Cristo. E aí Paulo termina então dessa maneira humilde, dando para eles o quê? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Muito bem. Para concluirmos então, olha só. Ele admitiu as suas limitações humanas. Ele é um grande apóstolo Paulo, mas ele admite o quê? Ele está escrevendo com grandes letras, no seu próprio punho, porque ele tinha um problema sério nas vistas. Gente, quando nós temos um problema, nós temos que admitir esse problema. Não tem que dar uma de santarrão, sabe? Você sai de casa no domingo, põe aquela roupa mais bacana, né? Aquela roupa de domingo, e aí você vem aqui para a igreja, estaciona aqui e tal, e vem você, a tua esposa, teus filhos, e a turma entra e vê você entrando na igreja e fala: olha que família comigo, mas você acabou de quebrar o pau lá dentro do carro. Você acabou de brigar com a tua esposa porque ela demorou para se arrumar. Ou então, o marido demorou. Eu acho meio difícil, mas tudo bem. Tá. Você acabou de fazer uma porção de bagunça, gritar com os filhos e tudo mais, e agora você entra aqui com aquele jeitão bacana e tal. Gente, vamos ser honestos, vamos ser humildes. Quando nós temos dificuldades, vamos compartilhar, vamos
vamos pedir oração, vamos buscar ajuda. Por isso que nós somos uma família. E Paulo está falando exatamente o seguinte: olha, enfrente talvez até sofrimentos, mas seja honesto, seja correto dentro de Deus e dentro das pessoas. O cristão verdadeiro é aquele que se alegra em praticar os princípios que o tornam cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar e que o estudo dessa carta, mesmo que tenha sido tão rápido, possa fazer você refletir para que, de fato, a sua vida seja uma vida, primeiro, baseada no verdadeiro Evangelho, uma vida livre e uma vida que renda graças ao nosso Senhor por tão grande salvação, por tão grande bênção de liberdade que Ele concedeu para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e muito prazer mais uma vez em ter estado com os irmãos durante esses dias. Que Deus faça a sua palavra agora germinar em nossos corações. Nós vamos orar ensinando. Queria lembrar os irmãos sobre o nosso instituto. Estamos aí já as inscrições abertas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. A oportunidade que você vai ter de poder crescer mais no conhecimento da palavra do Senhor, poder aprender mais. Nossa caminhada é essa: caminhada do conhecimento, do aprendizado, para que possamos, na realidade, darmos amadurecendo mais e mais a nossa caminhada de fé. Então, nós colocamos um cartaz ali no blog, falando as disciplinas que vão ser ministradas, e estamos com as fichas lá também, no canal do tempo. Se você ainda não preencheu, vá lá, vou preencher. O custo vai ser apenas de R$50 por mês. Trabalhar por R$50 por mês, vai ter a oportunidade de estar sendo abençoado e edificado. Vamos estar envolvidos aí. Nós vamos trabalhar sistema de blocos, uma vez por mês, uma semana, segunda a sexta.